Oi, pessoal! Então, chegamos ao final do nosso curso e com isso agora eu vou finalizar ele com as últimas 4 semanas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Tamires e participo do projeto junto com a Carol e com a Amanda, que já fizeram as aulas delas. E para essa primeira aula, então, seguindo o nosso cronograma, temos o conto O Incidente na Raiz, do Cuti, e também o poema Só por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, da Cristiane Sobral. Bom, o conto fala sobre a Jussara, que é uma mulher negra, mas que ela não se identifica como uma mulher negra. E durante a narrativa, a gente vai vendo que ela vai fazendo procedimentos que possam apagar e diminuir os traços de pessoas negras que ela possui, como a boca, o tipo de cabelo, afinar o nariz. E essas práticas que ela vai tentando, algumas, como afinar o nariz, vem de geração. Então, a mãe dela fazia com ela quando ela era pequena e não teve êxito. Então, ela pensa em cirurgia plástica para afinar o nariz, né? Então, são sempre procedimentos que façam com que ela fique mais embranquecida, né? Então, usar maquiagem que clareia a pele, um cacuete que ela desenvolve com a boca, né? Pra parecer menor. Ou até mesmo as pessoas que ela anda, né? Que ali no texto nos diz que ela só teve namorados brancos e a roda de amigos possivelmente também era branca, né? E nesse processo, né, de negação identitária, a Jussara, então, se submete ao procedimento capilar, né, que é o alisamento permanente. E nesse alisamento, ela acaba tendo muita queimadura na cabeça, né, e vai pro hospital. E é até um tanto engraçada, né, a cena dela no hospital, quando acorda e se depara por outro enfermeiro que também é negro, né, então, por outra pessoa que é da mesma raça que ela e chama ela de nega, né, que é quando ela desmaia. Então, ela acaba percebendo, né, que os procedimentos que ela submeteram não apagaram, né, a identidade dela. Por mais que ela esteja nesse momento de negação, ela não deixou de ser uma mulher negra, né? E como trabalhar isso na sala de aula? A gente, quando pensou no curso, pensou em maneiras de trazer os textos para dentro da sala de aula também, né? Que vocês possam usar na sala de aula. Então, como usar esse texto? Na parte literária, então, eu pensei da gente trabalhar, né, com a parte de narrador ali, como que o narrador está presente no texto. Então, a gente consegue perceber que é um narrador de fora, ele vai narrando a história da Jussara, falando como é a vida dela, né, e como foram esses processos que ela foi passando durante a narrativa. E também eu pensei em a gente analisar os adjetivos, né, presentes nos textos, na sala de aula, porque esses adjetivos falam muito sobre as características da Jussara, né? E essas características, elas influenciam também na temática do texto, né? Que é esse processo de não identidade, né? Não de negação identitária. Então, a gente, além de falar dessa parte do português e da literatura, é imprescindível
da gente falar sobre a temática real do texto, né? E falar da problemática que ele possui sobre as pessoas não se identificarem como negras, né? Como é difícil esse processo e por que que é difícil. Então, vale trazer para a sala de aula esse debate de por que que é difícil esse processo de aceitação, de identificação, né? E como chegar, né? Como que possivelmente a gente se começa a se entender como pessoas negras, né? Às vezes não é fácil, às vezes é difícil, né? Então é importante, principalmente por ter alunos negros na sala de aula, a gente entender como que é esse processo dos nossos alunos também. Então, desse texto, acredito que seja isso. E agora a gente tem um outro texto que é o poema, que é o contrário, né, do que o incidente na raiz, porque esse poema já fala do nosso processo de aceitação já mais encaminhado, né? Então, só por hoje eu vou deixar meu cabelo em paz. Então, como que o eu lírico, e aí a gente pode trabalhar o eu lírico, né, na parte literária do texto, como que o eu lírico ele nos fala sobre esse processo identitário, né? Então, diz sobre deixar o cabelo em paz, de botar armar os seus cabelos, né? De olhar e enfrentar a claridade, então enfrentar os nossos problemas diários, porque infelizmente o racismo é estrutural e tá com a gente quase diariamente. E como isso é um desafio, né? Tanto que a Cristiane Sobral nos diz ali que sobre só por hoje desafiar a claridade com os escurecimentos necessários de um olhar 3D. Então, desafiar a claridade e ainda assim se escurecer diante ela, né? E o que é esse se escurecer? É a gente se entender mais enquanto pessoas negras. Então é interessante também trazer esse texto para os alunos para que eles se enxerguem, né? Se vejam os alunos negros e também para os alunos brancos entenderem, né, como que funcionam esses processos, né? Como é difícil muitas vezes. E na parte de português, ali a gente tem bastante anáforas, né? Então, só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Depois, encarar a claridade, enfrentar a claridade, desafiar a claridade. Então, são também verbos, né, que nos dão uma continuidade, né? E que também a gente tem presente o verbo serei, né? Que nos dá uma ideia de um futuro de intenção. Então, serei capaz, na primeira estrofe ali, né? Então, serei capaz, durante 24 horas serei capaz, e depois na segunda também, durante 24 horas serei capaz. Então, traz a anáfora de novo, que nos dá essa temática, né? Junto aos verbos de enfrentar, de ser capaz de desafiar, né? A claridade. E também a gente tem uma manutenção de futuro, né? Junto dessa intenção de futuro. Além disso, o presente, né? O presente contínuo, que eu sou na segunda estrofe, serei capaz de contemplar o que eu sou. Então,
A gente vai ser capaz, o eu lírico, né, vai ser capaz de contemplar quem é mesmo. Então, quando a gente fala de pessoa negra, né, então ela será capaz de se contemplar, de se gostar de quem é, de como é. E depois, na primeira estrofe, os óculos escuros, modelo europeu que eu uso. Então, por mais que seja um modelo europeu, ele vai ajudar a enfrentar a claridade, né? E eu acho que é isso, né, nesses dois textos. Espero que vocês gostem e utilizem na sala de aula. Eu também vou deixar no Classroom um PowerPoint falando sobre os textos junto desse vídeo, que eu vou disponibilizar o link também no YouTube, porque eu vou deixar lá, e vou deixar salvo ali na plataforma. Comentem pra eu saber o que vocês acharam, eu e as gurias, e nos vemos na próxima semana.